O Senhor nos corrige. Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional. Se você não me conhece, eu sou o pastor Ciel. Hoje nós continuamos ainda no livro de Hebreus, no capítulo 12, agora no versículo 6 e 7. O tema do nosso devocional de hoje é O Senhor nos corrige. Eu quero falar sobre esse assunto com vocês. Eu quero ler o texto primeiro, para que a gente possa extrair aquilo que o autor está querendo falar. Está escrito o seguinte no versículo 6 e o 7. Versículo 6. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Eu quero aqui nesse devocional falar com você sobre a disciplina de Deus. Muitas das vezes Deus ele vai nos disciplinar por algum erro que nós fazemos ou que nós venhamos a fazer, né? A disciplina ela faz parte da vida cristã, a gente não pode ignorar isso. Ela faz parte. No devocional de ontem eu falei com vocês que Deus ele é o nosso pai e nós somos o seu filho, os seus filhos. E se ele é o nosso pai e nós somos os seus filhos, significa que ele tem autoridade e ele vai em alguns momentos da nossa vida, quando nós errarmos ou falharmos, ele vai nos disciplinar. Então, nós temos que ter em mente isso, né? Só que o autor de Hebreus aqui, ele vai dizer nesse versículo 7, versículo 6, pois o Senhor disciplina. Disciplina quem? Disciplina quem ama. Então aqui eu quero fazer duas aplicações. Primeiro, Deus, ele só vai disciplinar aquelas pessoas a quem ele ama. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Versículo 6. Pois o Senhor disciplina a quem ele ama. Então, se ele ama, vai haver disciplina. Mas de que maneira que Deus ele vai disciplinar alguém, né? Deus ele vai disciplinar tocando na tua saúde, permitindo alguma coisa na tua saúde, né? Independente da situação, né? Pode ser por causa de pecado, pode ser porque ele quer ensinar alguma coisa, nem sempre é por pecado, mas sim ele pode disciplinar por causa de pecado, por causa de uma desobediência, ou ele pode disciplinar porque ele quer ensinar alguma coisa para você, ou ele te permite passar por alguma tribulação, por alguma situação, né, para que você aprenda algo, para que você cresça, para que você atinja a maturidade, para que você seja mais maduro, para que você tenha um entendimento mais aprofundado nele, na escritura. Então existem várias situações em que ele vai usar a disciplina para nos ensinar, né? Ele vai permitir essas situações acontecerem. Pode ser um problema na tua saúde, pode ser um emprego que você perdeu, pode ser uma doença com teu filho. Então ele usa dessas situações, né? E às vezes ele permite para que nós venhamos crescer, né? E aqui eu quero citar pelo menos duas coisas que o autor de Hebreus ele fala. Primeiro, ele diz que o Senhor disciplina aquele quem ama. Então todas aquelas pessoas que Deus ama, ele vai disciplinar. Não tem outra, ele vai disciplinar. Vai acontecer situações em que ele vai estar nos disciplinando. E a maneira que eu devo olhar para isso é que Deus ele me ama. Se ele me ama, ele vai me disciplinar, né? Dos meus erros, as minhas falhas, ou ele vai me ensinar alguma coisa. Porque eu acredito, né? Eu posso fazer uma comparação. Todo aquele que tem filho, que é pai, né? Ou que é mãe, que tem um filho, se o filho está fazendo alguma coisa errada, a mãe ou o pai vai corrigir, vai disciplinar. E se nós pudéssemos perguntar, se eu pudesse perguntar para você que me assiste, você que tem filho, eu te perguntasse a seguinte pergunta: por que você está disciplinando seu filho? E eu tenho certeza que a resposta que você me daria seria: porque eu o amo. Não é assim? A mesma coisa seria se perguntasse de mim. Eu tenho um filho, né, de 1 ano e 8 meses. Se alguém chegasse comigo e perguntasse por que eu disciplino meu filho, eu diria: porque eu o amo, né? O meu amor significa que eu vou discipliná-lo. Por quê? Porque eu não quero que ele vá para um caminho errado, eu não quero que ele cresça num caminho errado, na prática errada. Então eu vou disciplinar. Então eu devo encarar, né, a disciplina de Deus na minha vida como uma prova de amor, né? A segunda coisa que nós devemos entender, que o autor de Hebreus ele nos ensina aqui, é que na segunda parte do versículo 6, ele castiga todo aquele a quem aceita como filho. Isso significa o quê? Que se nós somos castigados, se nós passamos por situações, por adversidades provindas da parte de Deus, significa que nós somos filhos. Aqui é uma prova de salvação. Isso que o autor de Hebreus está falando. Porque eu acredito que você já deve ter conhecido pessoas que fazem um monte de coisa errada na vida e nada acontece, né? Você já deve ter tido amigos assim, amigas assim, em que fazem um monte de coisa errada e não acontece nada. Daí muitas vezes a gente fica até chateado, porque a gente faz uma besteirinha errada e a disciplina vem logo em seguida. Deus já permite alguma coisa em cima da gente, mas o outro faz um monte de coisa errada e não acontece nada.
E a resposta é muito simples. Eles não são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Essa é a diferença. A diferença é que se o filho de Deus vai errar, ele vai disciplinar. Se o filho de Deus falhar, ele vai disciplinar. Se o outro que não é filho dele, ele não vai disciplinar. A pergunta que eu faço pra ti: tu corrige o teu filho ou do vizinho? Eu acredito que corrigir o teu filho, não é? Não é assim? Vai corrigir o teu filho porque é o teu filho. E você tem autoridade para corrigir ele. Você não vai corrigir o do vizinho. A mesma coisa é Deus. Ele vai corrigir os seus filhos e não os outros, né? Então, eu devo encarar a disciplina de Deus dessas duas maneiras. Primeiro, uma prova de amor. Segundo, é que eu sou filho dele. É a prova de que eu sou filho dele. Amém? Esse foi o devocional de hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Como a gente sempre ora, soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado por mais um dia, por mais uma manhã, Senhor. Te peço, Senhor, que nós possamos ter uma mentalidade como o autor de Hebreus está nos ensinando aqui nesses versículos, que nós possamos encarar as tuas disciplinas, Senhor, os momentos em que o Senhor permite que nós passamos por dificuldades, que nós possamos encarar essas coisas como uma prova de amor do Senhor, que nós possamos encarar, Senhor, como uma prova de que nós somos teus filhos. Ensina-nos, Senhor, a aceitar a tua repreensão, seja na palavra, seja numa pregação, seja de qualquer maneira que o Senhor pode trazer essa disciplina sobre nós, mas que nós possamos encarar assim, Senhor, que o Senhor nos ama, que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor quer que nós cresçamos na tua presença. Nos dá um dia abençoado nesse dia, nos abençoa em nome de Jesus. Amém? Se você ficou até aqui, você não é inscrito desse canal, eu peço para você se inscreva, não se esquece, deixe seu like, deixe um comentário aí, e eu desejo que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus.